E aí, bora lá para mais uma aula. Meu nome é Jefferson Prieto, sou professor de Física e Matemática, tá? Espero que você goste desse curso aí que eu tô dando para a banca da ADM Tech, tá? Agora a gente tá resolvendo a prova do concurso da Prefeitura de Palmeira dos Índios e uma prova do nível superior, tá? Então, vamos lá, vamos para a quinta questão. Bota a quinta questão aí no quadro. Então, a quinta questão me diz o seguinte: leia as afirmativas a seguir. Primeira afirmação: em relação aos números irracionais, é correto afirmar que todas as raízes inexatas são irracionais, como por exemplo, as raízes quadradas, aliás, a raiz quadrada dos números 2, 3 e 4. E aí, será que isso é verdade? Volta aqui para o quadro. Beleza, então voltando aqui para o quadro, vamos tentar entender aí esse tipo de coisa. Ele fala aí sobre os números irracionais, então vamos tentar entender aí quem são os números irracionais. Ó, se você quiser entender conjuntos numéricos, vai estar passando aqui no card uma aula completa sobre conjuntos numéricos, tá? Então, depois dessa aula, vai lá e assiste para você poder entender os conjuntos numéricos. Então, vamos lá. Qual é o primeiro dos conjuntos numéricos? Você aprendeu lá, faz um bom tempo, que é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São aqueles números para contagem, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, beleza? Depois tem um outro conjunto um pouquinho maior, que é o conjunto dos números inteiros. Ó, ele contém os naturais, porque os naturais estão dentro dele. Quem são os inteiros? São os naturais, 0, 1, 2, 3 e aí vai, e os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, beleza? Depois a gente tem um outro conjunto um pouquinho maior, que é o conjunto dos números racionais. Quem são os racionais? São as frações, as dízimas periódicas e os números decimais, tá? Não entra nisso aqui, por enquanto, tá? No caso, no que a questão está dizendo. Depois a gente vai ter um outro conjuntinho aqui separado, que é um conjuntinho, apesar de ser pequenininho aqui no desenho, mas ele é bem grande, esse conjunto. É o conjunto dos números irracionais, que a gente vai ter esses números quebrados, por exemplo, dízimas não periódicas, por exemplo, o número π, o número E, o número de Euler, tá bom? Então, a gente vai ter isso aqui. E por último, o que geralmente cai no concurso, é o conjunto dos números reais. Qual é a característica dele? Que abrange todos esses números. Existem outros? Existe. Por exemplo, depois desse aqui tem um dos complexos, mas aí eu acho que não é possível não que vai cair no teu concurso, beleza? Geralmente os editais contemplam até os reais. Então, entendido isso, a gente viu que tem os números reais, são esses números que dá um número aí bem loucão, aí bem quebrado depois da vírgula aí. Então vamos lá, a raiz de 2, eu sei que ela não é uma raiz exata. Como é que a gente sabe qual é a raiz quadrada de um número? Por exemplo, quando eu multiplico esse número, quando eu faço ele ao quadrado e eu sei que existe ele é um quadrado perfeito, tá? Então, por exemplo, o 2 não tem nenhum número exato que eu multiplique ele por ele mesmo que vai dar essa resposta, tá? Por exemplo, mas eu sei na prática que isso aqui vai dar mais ou menos 1,4. Se eu fizer isso aí ao quadrado, vai dar a mesma coisa que a raiz de 2. Então, realmente, não é uma raiz exata. Beleza. Raiz de 3. Eu também sei que não vai dar uma raiz exata, porque não tem um número que eu eleve ao quadrado que dê igual a essa resposta daqui. Então, eu tenho um problema aí. Eu sei pela prática que vai dar, eu acho que em torno de 1,73, tá bom? Mas você sabe que não, tá? Raiz de 4, ela é uma raiz também inexata? Não, a gente descobre que não é. A raiz de 4 dá exatamente 2, Mas por que dá exatamente 2? Porque, ó, se você fizer 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, a raiz de 4 é 2, beleza? Então, não posso dizer que essas três são raízes inexatas, porque essa daqui é exata, beleza? Portanto, essa afirmação aqui é falsa. Vamos analisar a segunda? Bota aí a questão no quadro. Segunda afirmação me diz o seguinte: o resultado da multiplicação de 0,8 por 2,8 é maior que 2,87 e menor que 3,02. E agora? E aí, voltando, segundo problema, vamos tentar resolver esse segundo problema. Então ele me diz o seguinte, que 0,8 vezes 2,8, aqui eu não sei quanto é que isso aqui vai dar, mas a questão me diz que isso aqui vai ser maior do que 2,87 e menor do que 3,02. Mas vê o seguinte, como é que a gente mataria esse problema sem precisar fazer cálculo nenhum? Ó, vê só, eu tenho aqui 2,8 vezes 0,8. Concorda que esse 0,8 é menor do que 1? Beleza, ó. Então vamos considerar se eu estivesse multiplicando por 1. Se eu multiplicasse 2,8 por 1, ia dar exatamente 2,8. Então a minha resposta, ainda assim, ela era menor do que 2,87. Aqui ele está dizendo que é maior do que 2,87. Se eu multiplico esse 2,8 por um número ainda menor do que 1, então isso aqui vai dar ainda menor do que 2,8, tá? Então quanto menor o número que eu multiplicar, menor vai ser a minha resposta. Quanto maior o número, maior a resposta, tá? Então deu para entender? Já dava para matar isso aí. Mas, vamos lá, vamos fazer pelo cálculo também, tá?
Numa questão anterior, a gente fez isso aqui e eu disse para vocês que desprezasse a vírgula, tá? Então, se você não viu essa aula anterior, vai passar aqui no card, vai ter no card o link ou então na descrição. Em algum lugar vai ter o link para essa aula, tá? E vamos lá. Eu falei que desprezasse a vírgula. Então, vamos desprezar. Aqui eu tenho 0,8, despreza a vírgula, vai ficar 8, tá? Aqui eu tenho 2,8, despreza a vírgula, vai ficar 28. Beleza. Portanto, vamos lá, vamos multiplicar isso aqui, ó. 8 vezes 8 vai dar 64, ó. Sobe o 6, desce o 4. 8 vezes 2 vai dar 16, mais 6 vai dar 22. E aquela vírgula lá que você desprezou? Ó, tem uma casa aqui depois da vírgula e aqui eu tenho mais uma casa depois da vírgula, ou seja, eu tenho um total de 2 casas depois da vírgula, logo eu preciso ter aqui 2 casas também depois da vírgula. Logo, a minha resposta é 2,24, como a gente tinha previsto, né? Realmente ia dar menor do que 2,8, porque isso aqui é menor do que 1, beleza? E a gente vê que isso aí não se encaixa nesse intervalo. O intervalo diz que seria maior do que esse cara daqui, e não é menor do que esse cara daqui. Portanto, essa afirmação é falsa. As duas foram falsas, vamos lá, vamos para as alternativas. Então, a alternativa correta seria a letra D, que me diz o seguinte: as duas afirmativas são falsas. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que eu tenha te ajudado, tá? Se você gostou, dá um joinha aí, tá? Ajuda aí a crescer o canal, inscreve no canal, beleza? Que logo eu vou mandar aí uma porrada de aula para você, beleza? Até a próxima!